Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. Meu nome é Nathan, sou diretor financeiro interno da FMCA Brasil. E hoje a gente está aqui com o Daniel Coriolano, professor e diretor de estratégia da Núcleo MD Educação Médica. Professor, o senhor quer se apresentar? Antes de tudo, também, boa noite a todos que estão aqui na área. Bom conversar com você, Nathan, da IFMSA. Então, eu sou o Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade. Eu fiz mestrado em saúde da família, MBA em gestão e empreendedorismo. E, para além disso, atuação na educação médica nos últimos anos, tanto em iniciativas individuais quanto no âmbito universitário, acadêmico, da graduação, da pós-graduação. E venho traçando a minha carreira nesse sentido, da assistência, da gestão em vários âmbitos, está me dando várias oportunidades de vida, que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco. O senhor quer explicar um pouquinho o que é a Núcleo? Sim, a Núcleo MD é uma organização que existe desde a época que eu estava na residência médica. Na ocasião da residência, um grupo de internos rodava com uma certa frequência no serviço. Eu comecei a produzir conteúdos para eles, para os internos. Haja vista que o tempo de internato lá no meu serviço era breve e precisava de uma grande quantidade de conteúdos. E aí eu peguei o conteúdo online para agilizar os processos. Então, a turma que chegaria a uma semana já recebe o material, já poderia ver como era a rotina do serviço. E aí eu vi uma oportunidade, na ocasião, de abrir um CNPJ, transformar aquilo numa empresa. E a produção desses conteúdos vendidos patrocinam a grande parte dos conteúdos gratuitos. Então, para que a empresa funcione, tem impostos, tem tudo, a gente tem uma parte dos produtos e nós chamamos de uma órbita Núcleo MD. Nessa órbita gira em torno de produtos como o Profissão Médica, que é um produto de assinatura, e outros como o Medcast, que é o podcast mais acessado da medicina brasileira, o blog Educação Médica, os conteúdos das nossas redes sociais. Então tudo é patrocinado por um dos nossos produtos e a Núcleo MD existe para melhorar o ecossistema de educação médica brasileira. Como que foi para ter esse insight dentro, para tentar transformar uma área da medicina, um tipo de educação, para um negócio? Empreender é justamente isso. Acabei de gravar um vídeo para fazer uma chamada para cá, né? É transformar uma ideia em um objetivo e no resultado que aquele objetivo da ideia ali coloca, né? Se a gente pode fazer isso de várias maneiras. Eu poderia não ter aberto a empresa e continuava sendo uma atitude empreendedora. Mas eu decidi abrir a empresa porque no nosso sistema, a organização social, ter uma empresa possibilita ganhos financeiros e esses ganhos patrocinam o avanço do alcance dos conteúdos. Como então? Eu quero que o conteúdo de educação médica que a gente produz, que é de grande qualidade, segundo a minha avaliação, e a gente busca sempre essa entrega, abrir a empresa foi uma oportunidade de rentabilizar de alguma forma para aumentar a entrega. Haja vista a grande quantidade de recurso que é demandada para anúncios, por exemplo, para que o nosso conteúdo chegue o mais longe possível. É preciso que a gente anuncie, é preciso que a gente patrocine eventos, promova eventos, e aí abrir a empresa é o subsídio burocrático, jurídico e legal para que as ideias se alavanquem, né, por si só e passem a não ser mais uma iniciativa individual e ser um patrimônio mais coletivo. Afinal, a gente está tratando de conhecimento de educação médica e, no fim das contas, uma repercussão na pessoa que está ali dentro do seu atendimento médico. Desenvolver o médico, desenvolver o estudante de medicina com esse tipo de alavancagem está se revelando oportuno. E logo naquele início, quando vocês decidiram agora, nós vamos profissionalizar essa ideia. Como que foi o sentimento, tanto da hora que você fala, bom, agora além de médico eu tenho um negócio? Foi tranquilo. Eu tive, durante a minha vida, sempre uma inserção dentro do mundo dos negócios. Os meus familiares são dos negócios. Eu não tenho familiares próximos da saúde. Então, eu era na linha sucessória, era para ser um homem de negócios lá do varejo. Mas não foi o caso. Então, abri, foi tranquilo. Eu mesmo
fiz o procedimento no site específico. Abri inicialmente como microempreendedor individual e tem uma limitação de atuação. Em outro momento, a empresa passou a ter sócios, que foi o Alexandre de Lima Santos, que na ocasião era meu colega de trabalho como professor universitário, o Bob, Roberto Maranhão, que ele está aqui acompanhando também, e hoje sou eu e o Bob levamos a empresa, mas foi tranquilo. É uma barreira, na minha concepção, abrir empresas na cabeça das pessoas, mas não é tão... é tranquilo. Se você quiser abrir uma empresa ainda hoje, você consegue em alguns minutos. Há uma grande facilidade quanto a isso. Agora, para que você tenha uma empresa organizada, aí já é outro negócio. Ter um contador, uma contadora, e a gente foi dando os próximos passos de uma forma bem tranquila, de acordo com o crescimento. Quando o Bob chegou na empresa, ele se tornou sócio no segundo momento, aí que tudo se organizou mesmo. Bob, Roberto Maranhão, é um cara muito organizado. Eu gosto muito da produção do conteúdo, da gestão acadêmica e as questões gerenciais, administrativas, o Bob veio para organizar. Então, ter parceiro no empreendimento faz com que o negócio dê certo. Vocês são uma organização empreendedora. Vocês empreendem, transformam ideias em resultados como eventos, publicações, e a força de cada um de vocês, uma habilidade única, específica, faz com que a IFMSA seja um sucesso em nível local para que tenha um impacto global, que é assim que vocês falam, né? E aí vocês veem essa troca de ideia, essa troca, as divergências que acontecem nas reuniões e que geram melhores resultados quando é iniciativa individual. Então, eu considero que a Núcleo tem avançado bastante por ter pessoas com ideias diferentes e habilidades específicas juntas. Além do Bob como sócio, eu e ele, ainda outros colegas médicos que participam das nossas iniciativas. Como um destaque aí foi o curso Combatendo a Covid-19, encabeçado pela Associação Médica Cearense, o Núcleo NC Saúde aqui, e coordenada pelo Bruno Cavalcante, um médico, que a gente fez essa entrega de um curso completo, gratuito, e o mais abrangente, até onde a gente viu, sobre o tema, e que foi uma oportunidade de revelar o impacto que a Núcleo pode exercer aí. Então, é a soma de divergências e convergências que faz com que a gente cresça na empresa também. Você falando dessas convergências e divergências, quais são as primeiras dificuldades que você sentiu quando transformou, profissionalizou o negócio? O que eu escrevi no papel, de uma forma muito superficial, não sobreviveu ao campo de atuação de fato. Eu imaginava ter um determinado alcance, não tive. Eu imaginava o nome da empresa, eu pensava que era Profissão Médica, mas na verdade era o nosso primeiro infoproduto, o produto de assinatura. E aí a gente foi fazendo as adaptações, então é como se eu tivesse colocado aos poucos e ajustado o grau dos meus óculos, porque eu fui vendo coisas que eu nem imaginava e me aprimorando, eu e os demais, né, participantes, aprimorando a empresa, a organização, a fim de que pudesse ter um melhor estabelecimento no mercado. A dificuldade, portanto, foi superar cada erro e cada dificuldade que a gente foi. Anúncios para ter o maior alcance, qualidade da produção dos vídeos, qualidade da produção do áudio. Não é simplesmente gravar em sua casa porque tem ruído. Não é simplesmente transformar a aula que eu dava na pós-graduação ou na graduação e gravar aquilo. O ensino online é totalmente diferente. Você tem que buscar um engajamento, tratar de forma individual, porque é uma pessoa que está aí na sua frente. Então, diferente de eu dizer, vocês que estão aqui em uma aula presencial, eu poderia dizer no meio online, você que está me acompanhando aqui. Então, coisas sutis que eu aprendi com os livros, com os treinamentos, a gente foi fazendo essa adaptação para conversar com o aluno online e vai dando para a gente a expertise e o aprimoramento. E eu acho que uma premissa básica, Natan, de tudo, do empreender dentro de uma liga acadêmica, do centro acadêmico, da IFMSA, é encarar o erro como uma oportunidade de melhorar. Em outro momento, poderia encarar o erro como algo que revela uma fragilidade e isso transformar você em uma pessoa pior, mais fraca, ou então desistiu. Aliás, a persistência é uma característica a ser desenvolvida. Então, o erro como uma oportunidade de melhorar é algo importante. Puxando o gancho dessa questão de erro ainda, o pessoal tem muito medo de se aventurar dentro do empreendedorismo, de largar a zona de conforto, de investir dentro do próprio negócio. Qual que, além da tua motivação para sair da sua zona de conforto, teve algum tipo de estudo, alguma preparação que você fez para se engajar nesse novo eixo, nova trajetória? Muito bom, Natan. Boa pergunta, porque talvez em um olhar mais desprovido de crítica, empreender é mais cute do que uma área das ciências do conhecimento
conhecimento, né? Existe uma ciência em volta do empreendedorismo, sendo que no início eu tinha isso de uma forma muito frágil, muito superficial na minha cabeça. Até que um dia eu estava fazendo algum curso de formação, comunicação, e tinha um gestor lá, a gente conversando sobre os nossos projetos, e ele gerou um insight. Ele falou que hoje em dia o empreender sai mais daquele oba-oba, do cara que teve a ideia genial, para algo estruturado, que você vai de passo a passo. Então, sim, eu busquei um conhecimento estruturado para que a empresa melhorasse. Eu fiz o MBA em gestão, empreendedorismo e marketing, e tive a oportunidade de absorver com os professores. A aula inaugural do MBA foi com o Steve Wozniak, o cofundador desse aparelho que está aqui na minha frente, do iPhone. Então, na ocasião, ele falou algo interessante que conecta com o que eu falei um pouquinho já aqui, que é dentro do seu time, dentro da sua empresa, coloque ideias e idades diferentes para que essa divergência gere algo benéfico para a empresa. Então, isso foi possível com a entrada de sócios, né, já foi a intenção, e isso foi possível também o estabelecimento de algo com rigor, saindo do oba-oba, de ideias vãs, para algo mais estruturado, com um objetivo mais claro, depois que eu fiz o MBA. O trabalho de conclusão do meu MBA foi a Núcleo MD. E aí a gente vem, através de uma forma bem estratégica, posicionando a empresa dentro do âmbito da educação médica, até o ponto de a gente já ter recebido algumas premiações, premiação por conta do Medcast. Nesse momento está acontecendo o maior prêmio da história da medicina, e de 1.655 iniciativas, nós ficamos entre as 100 melhores. E aí, dia 28, vai sair o resultado das 11 mais votadas dessas 100. E se a gente estiver dentro desse bloco, a gente tem a possibilidade de entrar junto de iniciativas que vão receber 1 milhão de euros e, portanto, essa quantidade de recurso vai alavancar ainda mais a nossa entrega. Mas alguns resultados a gente está colhendo, mas muito a gente acredita que vem pela frente. As dificuldades apareceram e a estruturação do conhecimento é algo que, como conteúdo, eu alerto a quem pensa em empreender. Ok que a ideia parece genial, mas o simples fato de você compartilhar com o seu meio é uma possibilidade de validação, e essa validação volta como estruturação no papel. E aí, a cada vez mais, ela vai chegar um momento que vai precisar ir para o campo e, mais uma vez, ser repensada e ajustada. Não, a sua ideia não é a grande ideia do mundo. É até uma atitude humilde, cognitivamente falando, já iniciar um empreendimento assim. A sua ideia é boa, ok, bora para frente. Mas não é a ideia que vai mudar o mundo, porque outras pessoas ainda não entraram. Porque essa ideia de colaboração, muito bem falada atualmente, tem surtido bons efeitos para várias empresas, e não será diferente para uma eventual empresa que alguém aqui quer abrir. E também, Natan, tem um empreendedorismo para além de você ir lá e abrir a empresa, né? Vocês, como eu citei, atuam de forma empreendedora. Se alguém compra uma franquia, por exemplo, a pessoa não abriu a empresa, mas ela vai ser empreendedora. Mas se você não tiver, você acha que não reúne algumas características para abrir a sua própria empresa, dentro de outra empresa tem o empreendedorismo corporativo. Você vê claramente isso nas empresas, pessoas com grande destaque ocupando os mesmos cargos. Professores, já tive nesse ambiente, com grande destaque porque ele empreende de uma forma corporativa, no mundo, nos hospitais, no serviço de atenção primária à saúde, em vários serviços de saúde, você vê um cara com grande destaque, o cara simplesmente pode não saber nem o nome, mas é o empreendedorismo corporativo. Não é somente abrir a sua empresa de forma individual. Mais uma vez, colaboração ficando em evidência, né? Professor, uma pergunta que foi mandada aqui pelo Lucas Ponte é ele gostaria de saber como que o senhor acha que o estudante pode empreender durante a formação. Abraço, Lucas. Lucas é um cara muito bom. Foi meu aluno aqui e grande parceiro aqui de conversas de corredores e empreendendo e tendo atitude empreendedora na IFMSA. Bem, quando eu era da graduação de medicina, eu não sabia, mas eu estava tendo atitudes empreendedoras. Eu coordenei um projeto chamado Medicina e Arte, fiz algumas coisas sobre isso, nós arrecadamos toneladas de alimentos nas nossas iniciativas. Eu participei de ligas, participei do centro acadêmico, participei da comissão de formatura como diretor financeiro, também coordenador financeiro. E quando eu fui para o campo, quando eu iniciei minha carreira médica, eu vi que aquilo que eu aprendi lá atrás, durante a minha época de estudante, fez toda a diferença. Eu já tinha uma atitude melhor de coordenação, haja vista que eu coordenava financeiramente lá a minha comissão de formatura. Eu já tinha uma atitude de coordenação dentro do centro acadêmico. Eu já tinha um olhar mais amplo quanto ao benefício da coletividade quando eu
estava à frente de um projeto de extensão universitária. Então, você que é estudante de medicina hoje, quando você participa dessas atividades extra-acadêmicas, você exerce essa possibilidade de treinar o que na vida real vai se revelar de uma forma mais incisiva, mais enfática, mas sem dúvida participar das atividades extracurriculares faz uma pessoa bem diferente. Dá uma olhada em quem são os professores que você tem como referência e conversa um pouquinho com ele, perguntando como foi a vida universitária dele. Sem dúvida, participaram do centro acadêmico, de diretórios acadêmicos, extensão universitária, empresa júnior, né? Muitas universidades têm isso. Então, participar do que, além do que te pede, né, que é o currículo básico, é algo que vai deixar marca para a vida toda. Muito obrigado por responder. Uma outra questão, ainda voltando mais para aquela questão da ideia inicial, da motivação, eu queria entender como que vocês bolaram o plano de negócios de vocês durante a profissionalização. Quando nós iniciamos a Núcleo de uma forma mais estruturada, iniciou com ideias, algumas coisas já foram para o ar, mas depois que ela se tornou CNPJ, nós começamos a ter uma estruturação maior ao contratar consultorias, empresas, e aí a gente fez um bom primeiro passo que vai servir para muitas pessoas aqui. Entra no site do Sebrae, que lá tem muito conteúdo. E lá tem uma ferramenta de 9 itens que chama Canvas. Sabe um quadro, quando você vai começar a pintar, branco? Um Canva, e aí você começa a pincelar e vai sair a boa imagem ou não, dependendo da sua habilidade artística. Lá tem um Canva de negócio, existe um Canva de negócios. Você preenche lá colocando quem é o seu público-alvo, qual é o seu diferencial de mercado, quais os seus produtos, quais os seus canais, e aí, com um preenchimento simples de uma folha de papel com 9 campos, você tem a ideia muito clara do seu negócio. Então, não foi um plano de negócio. Aliás, muitos empreendedores falam que o plano de negócio não é uma coisa nem muito legal de fazer, porque o plano de negócio é muito amplo e isso faz com que você perca tempo de entrada do mercado. Então, o Canva é um ótimo primeiro passo. No entanto, se você você vai montar e faz parte de uma grande corporação, aí o plano de negócio já se revela necessário, porque vão ser milhares ou milhões de recursos na mesa e aí você tem um time para montar de uma forma ágil um plano. Mas eu acredito que não é a realidade da maior parte aqui. Fazer o Canvas dentro do conteúdo do Sebrae já é um excelente primeiro passo. O próximo degrau que a gente deu foi quando eu realizei o MBA e eu havia de entregar um trabalho de conclusão de curso. E o trabalho foi a estruturação pormenorizada da Núcleo MD. E aí eu utilizei os conhecimentos científicos do empreendedorismo, da gestão, para que novos passos fossem dados. Acredito que esses passos mais bem estruturados depois do MBA e junto ao Bob, porque a gente traduz o âmbito científico para a prática, fez com que a gente tivesse pelo menos aí essa grande conquista do prêmio que a gente está concorrendo, o Prêmio Euro. Quando o senhor fala dos diferentes nichos, de cada um, da setorização de cada um, você mostra uma espécie de valorização individual da sua marca ou do seu conteúdo. Como que você consegue mostrar isso para os outros, para as pessoas que não têm ou nunca tiveram acesso à sua marca? Nos posicionamos dessa forma de entrega de conteúdos. Até mesmo nos nossos conteúdos tem convidados de fora, que têm os seus próprios infoprodutos. Mas os nossos canais de comunicação, das nossas comunicações, são o Medcast, que é o podcast de medicina, e o blog educaçãomedica.com.br, além do meu posicionamento online. Através dessa entrega de conteúdos diários, as pessoas vão, em um dado momento, conhecer os nossos infoprodutos, afinal a gente fala sobre eles. Quando alguém acessa o Medcast, no final tem uma chamada para se tornar membro. Nas minhas redes sociais, de tempos em tempos, eu jogo um cupom para que a pessoa assine 30 dias gratuitos e dessa forma as pessoas vão conhecendo. Para além disso, para além do público que já está próximo da gente, nós temos sempre que conquistar novos públicos. E essa conquista de novos públicos, de uma forma mais objetiva, que foi a sua pergunta, vem de anúncios. Anúncios, aquele vídeo que você está assistindo lá no YouTube e eu apareço, ou aquele anúncio que aparece aqui dentro das redes sociais como Facebook e Instagram. Na entrega de conteúdos se reverte eventualmente em novos públicos. E vocês também, o público encaminhando, né, fazendo compartilhamento social, vai gerando uma audiência. E como que o senhor enxerga a evolução de um negócio? Principalmente mais focado na Núcleo. Uma persistência, talvez seja a palavra aqui que vai
reunir as características necessárias para que a gente exista, né? Por um grande período de tempo e até hoje mesmo, a maior parte do recurso que nós adquirimos através da venda dos infoprodutos voltam para núcleo. Então, nós temos as nossas atividades de assistência, de gestão. Sou gestor de uma clínica aqui, que é uma clínica que ocupa metade de um andar, um empreendimento de 7 dígitos, então, assim, uma coisa bem grande. Mas a núcleo não é secundária na minha vida. Todo o recurso que vem para a núcleo se reverte na produção de conteúdo. Por exemplo, na produção de um curso a nível profissional que foi combatendo a Covid-19. Milhares de reais assim, para reunir vários professores, uma empresa profissional para gravar tudo, as edições do Medcast, a compra de materiais. Então, se reverte muito. Mas persistência, porque esses feedbacks frequentes que chegam são combustíveis para que a gente não desista. E quando a empresa recebe financiamento, Nathan, em termos burocráticos agora, quando ela recebe financiamento, aí as coisas andam de uma forma muito veloz. A gente teve a oportunidade de vender um dos produtos, foi a profissão médica, optamos por não vender, e nós tivemos, em outro momento, o assédio de um investidor para depositar uma quantidade relevante de recursos dentro da núcleo. Na ocasião, nós não estávamos preparados para receber aquela quantidade de recursos, mas essas oportunidades podem surgir na vida dos empreendedores. E, sem dúvida, quando bem gerenciado, você é um gestor financeiro, esses recursos fazem com que o seu conteúdo vá para as alturas. Não foi o nosso caso, na ocasião, a gente está fazendo uma estratégia sem influência externa, sem influência de investidor e sem venda de parte da sua empresa. No caso, a gente não vendeu a profissão médica. A gente está seguindo nisso, afinal, a nossa remuneração como médico e outras atividades tem suprido a nossa qualidade de vida. Como a gente não depende financeiramente da núcleo, a gente está muito tranquilo na entrega do conteúdo da melhor qualidade, sem querer tirar recurso que a empresa já proporciona. Professor, uma pergunta do Marcos Franco.invest. A Núcleo MD passou por algum processo de fundraising? Não. Isso aí, então, seria o estudo da empresa para verificar qual o valor de mercado e ter algo mais pormenorizado para ter, de fato, um valor, né? Não, a gente não passou por isso, apenas recebemos a ligação e tivemos conversas ditas informais, mas nós não temos o valor de mercado estruturado. Professor, se você pudesse estabelecer algumas dicas para uma pessoa que quer sair do zero e construir um negócio, construir uma empresa da forma mais segura, porém que ela pudesse trabalhar com todas as suas forças, como que você poderia falar para a gente? Buscar quem já conquistou algo parecido com o que você quer conquistar. Ou então, alguma organização que tem inteligência de mercado. A organização que tem inteligência de mercado mais conhecida é o Sebrae. Então, inteligência de mercado o consultor lá do Sebrae, embora não seja um empreendedor, e você tem que ter rigor quanto a isso, é um cara tecnicamente formado para te dar boas ferramentas para dar um start mais seguro no seu negócio. Porque ele já viu várias empresas abrirem e fecharem. E isso gerou inteligência para ele, para o consultor e para a instituição, para o Sebrae. Como é uma instituição amplamente disponível para o seu acesso, é um bom primeiro passo. Para além disso, os conteúdos que tem no site deles e também, talvez, iniciativas como a Endeavor, que entrega conteúdos em vários canais, vai fazer com que você dê passos mais seguros. Isso é muito importante, né? Reforçar, Nathan. A gente passou de algo como vamos que vai dar certo, né? Esse negócio de vai dar certo, às vezes faz com que a gente esqueça um rigor, para ir para uma atitude de risco calculado. Uma das coisas é não colocar tudo que você tem nessa ideia genial, que talvez nem seja tão genial assim. Buscar quem já conquistou algo, buscar uma empresa que tem inteligência, um consultor, é algo que merece, mas nunca depositar em terceiros as decisões. Sempre vai aprender e no final das contas, é você que realiza a sua decisão. Não seguir cegamente, não é para... o Bob falou aqui, né? Não é para seguir cegamente, né? Tanto quem já passou, que seria uma espécie de mentor, quanto o consultor, quanto a empresa outra de inteligência de mercado, mas aumenta o seu nível crítico sobre o tema, sem dúvidas. E se você pudesse falar
falar alguma coisa para motivar esses futuros empreendedores e principalmente para impulsionar os futuros médicos a também seguir um lado assim, o que você poderia dizer? Mandar um abraço aqui pro meu amigo Roberto Reis. O cara é empreendedor, radiologista e esse aí é fera. É o seguinte, cara, a gente faz tudo na vida por duas vias, pelo amor ou pela dor. Se você tem um propósito, que essa ideia está alojada nesse propósito, é o amor que vai balizar o seu direcionamento de carreira. E aí você pode colocar isso, reverter isso também em uma empresa, e aí você, por amor, vai produzir a sua clínica, o seu hospital, porque você quer entregar aos pacientes uma boa qualidade de assistência, etc. E aí você está sendo balizado pelo esse amor. Outra possibilidade é você ser balizado pela dor. Você termina a medicina, não tem onde trabalhar, você não tem mais vaga no mercado, ou então quando terminou a residência, meu amigo, ou você empreende, ou fica aí em casa, na rede, no caso do cearense. Então, como não usamos as redes só para descanso mesmo, e não para passar a vida ao léu, em dado momento vamos empreender pela dor, que é a dor de ter grandes barreiras dentro do serviço público, talvez, não vai ter plantão disponível e você vai ter que fazer alguma coisa. Empreender em saúde balizado pela dor. Você vai ter que buscar como é que eu abro o meu consultório, como é que eu posso contribuir de alguma forma que também me possa gerar alguma remuneração. E aí você vai atrás, pelo amor ou pela dor. A gente foi pelo amor, né? Perfeito, professor. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando. Bob colocou uma coisa legal aqui, ó. Evitar taxar tudo como autoajuda. Ver que de tudo que existe, você pode extrair algo útil para você. Isso é bom, viu? Antes, quando eu comecei a ter uma jornada de desenvolvimento pessoal, eu larguei mão do preconceito que eu tinha para uma determinada parte das livrarias ditas autoajuda. Todo mundo tem uma contribuição para te dar. Agora, quem tem um poder crítico para extrair o que tem de melhor e o que é aplicável é você. Então, não se deixe levar pelo preconceito. Destaque aí do Bob e concordo plenamente. Certo. Professor, a Ingrid Rezende mandou uma pergunta. Diante desse processo acelerado de oportunidade, como que estabelecer o tato para achar que a empresa está preparada ou não para aceitá-la? Quando dentro da empresa, eu acredito que a linha da pergunta está falando das oportunidades de campo de atuação, né? As empresas devem ter objetivos a serem conquistados. Caso não tenham, elas não estão bem estruturadas. Os objetivos a serem conquistados vão balizar as respostas das perguntas, se vão ou não aceitar as oportunidades que vão aparecendo. Então a gente vai ter o aumento da capacidade de dizer não. A gente recebe com uma certa frequência alguém que quer contribuir com o núcleo aqui, com algum conteúdo que muitas vezes é muito bom, mas não faz sentido para o núcleo. Algum profissional que diverge de alguma forma dos nossos ideais, não faz sentido entregar conteúdo por conteúdo. O cara que vende uma marca de carro, ele não vende 50 marcas de carro, provavelmente. Você vê um certo foco e propósito nas empresas. Por exemplo, a Mercedes tem um posicionamento para um público de maior luxo. Ela não vende um carro popular lá. Então, as empresas escolhem uma via de ação e conseguem proporcionar sobre aquilo. Para o que houver de similar, ela consegue agregar através da colaboração. Uma colaboração que podemos destacar aqui é quando a gente fala de inteligência financeira na Núcleo e uma editora tem um contato, vamos publicar um livro, aí é massa, porque nós podemos proporcionar uma nova entrega de conteúdo e contribuir também para o avanço daquela empresa, para a editora. Então, é pensar assim, quem é que tem meu mesmo público-alvo e que não me vai tirar do mercado? E aí essa resposta pode gerar bons insights. Por exemplo, uma pediatra, quem é que tem o mesmo público-alvo da pediatra e que não é concorrente da pediatra? Uma empresa dessa de parquinho do shopping. Então, uma colaboração entre eles seria ótimo. E mesmo com um colega de trabalho, médico, pediatra com pediatra, alguns atuam mais com o público do recém-nascido, outros mais com o adolescente. Então, dentro do seu nicho, ainda dá muito para colaborar. E a gente largando essa ideia de que um tem que ganhar, ou quando um ganha, outro está perdendo, para a ideia de que como é que a gente faz aqui para todo mundo ganhar. Outro dia o Murilo Gun falou sobre isso, né, num dos podcasts que eu acompanho. Ele diz, ao invés de querer cortar a pizza em vários pedaços,
bora trabalhar para aumentar o tamanho dessa pizza. O desenvolvimento econômico dos países funciona assim. Quando o PIB aumenta, todo mundo ganha. É quando a água sobe, os barcos todos têm melhor navegabilidade, né? Essa é a intenção. E não é que quando eu ganho, o outro perde, ou então para eu crescer, outro tem que perder. Essa ideia mais colaborativa, acredito eu, deve ficar em nossas mentes. Desde quando estudantes, centros acadêmicos, etc., até a nossa vida dentro do campo de trabalho. Professora Natália Queiroz mandou uma pergunta. Quais exemplos de objetivos pode balizar esse empreendimento voltado para a área da medicina? Se você estuda numa faculdade particular, alguém teve uma ideia. Então, se você trabalha, que é médico, em um hospital particular, alguém teve uma ideia. Um dia lá deitado, e aí, à medida que os anos foram passando, ele se tornou um grande empreendimento que você utiliza hoje. Alguém teve a ideia e visualizou uma oportunidade de mercado que o SUS não supria o atendimento de todos e nem o setor privado conseguia cobrar um preço para que algum público. Então, existia uma margem ali que as clínicas populares entraram. Meu amigo tem uma, o Doutor Na Hora, Rodolfo Igor. Então, são exemplos claros. A Rede DOR, por exemplo, lá no Rio, né, se não me engano, é São Paulo, Doutor Na Hora, consulta popular, Med Group, o cara começou dando aula e aí tem um grande empreendimento educacional. A Núcleo, a gente está entrando aí nessa linha de referências. Então, você pode atuar no campo educação, gestão e serviço. Fornecimento de material para hospitais. Tem uma pessoa que mora aqui no meu prédio que tem uma empresa disso. É muito... Você tem que treinar, sabe o quê? Onde é que eu encontro o problema? Fica com a sua cabeça atrás dos problemas. Porque onde há problema, há uma necessidade de mercado. E essa necessidade pode se reverter em uma empresa. E aí você cria a empresa. Ou dentro da sua empresa, você resolve o problema. Professor Lucas Mateus perguntou. Professor, esse amor que você encontrou para empreender, foi desde a faculdade? Foi antes ou foi depois? Antes, porque eu ia para a loja do meu pai e da minha mãe. Eu vendia lá. Eles vendem, até hoje eles têm a loja, eles vendem filtros de água, materiais para montar lanchonetes, padarias, o forno, frigorífico industrial. E eu estava lá, adolescente, eu vendia. E as pessoas compravam de mim. E essa comunicação que eu desenvolvi na adolescência, e eu ia para o banco, eu ia para o cartório, então por isso que ficou mais tranquilo. E algumas características se revelaram importantes depois, né? Quando eu era criança, eu vendia maçã do amor. A minha mãe fazia, e aí, quando chegava do trabalho, eu ia lá pra calçada, lá da rua onde eu morava, e vendia maçã do amor. E vendia muito. Em outro momento, eu fazia cinema em casa, então eu alugava os filmes e cobrava um valor, e as pessoas iam lá e compravam outro. Então, desde criança eu já faço isso aí. Foi tranquilo. Agora, quando foi para o mundo de CNPJ mesmo, aí que precisa de uma coisa mais estruturada, né? Mas eu já vinha tendo algumas atitudes empreendedoras antes da faculdade, na faculdade, com a Liga, Centro Acadêmico e Projeto de Extensão, e depois estruturei isso em forma de científica, né? Com formações estruturadas. Professor, recapitulando um pouco aquela parte da motivação, se foi antes ou se foi depois, queria saber qual que é a motivação que o empreendedor tem todos os dias para acabar não desistindo no negócio na primeira derrota? Isso aí, cara, é individual mesmo. A minha motivação é porque, primeiro, eu não dependo do recurso de a empresa. Então, assim, tá tranquilo. Mas não seria de todo mal que se eu dependesse. Talvez a pessoa age com mais ênfase. E cada um vai balizando propósitos coletivos e propósitos individuais. Não é ruim dizer, eu quero proporcionar aos meus familiares um melhor status social financeiro, né? Beleza, essa é a sua motivação. Para outros, cara, eu quero entregar aqui porque eu estou vendo que esse modo de atuação nesse mercado está errado. Essa é a minha motivação. Eu quero contribuir para a coletividade. Então, cada um vai ter uma motivação. Agora, na minha concepção, eu imagino que o ego tem que ficar de lado, aspectos relacionados à vaidade, porque isso cega de visualizar erros e oportunidades de mercado. Na minha concepção, os propósitos que envolvem um avanço da sociedade, avanços coletivos, eles são mais justos e estão na minha mente, no meu coração a todo momento. Mas alguém pode ter sucesso
grande sucesso em uma empresa se a motivação é eu quero faturar. Vai ter sucesso, meu amigo. Porque é uma área de conhecimento humano, tem uma estruturação para aquilo e o cara consegue sucesso. Agora, quando você passa a ter uma quantidade de recursos, você revela o que tem na sua essência. E aí, alguns vão revelar coisas boas e outros vão revelar coisas não tão boas. Perfeito, professor. E de uma maneira mais ampla, o senhor como professor, ainda como um empreendedor na área da educação médica, como que o senhor vê a educação médica no Brasil de agora em diante? Principalmente pelos agravos e pela transformação que está ocorrendo por conta do Covid e da formação das aulas remotas, que é uma coisa que praticamente não existia no Brasil para a medicina. Os dois grandes campos, tanto da assistência quanto da educação, eles devem evoluir bastante. Na medicina, a gente tem como essência o contato humano, mas nós temos já qualidade tecnológica para avançar. A telemedicina tem a ramificação da educação e da assistência. Quando se fala em educação, que foi relacionada à sua pergunta, muito a gente tem que avançar. A gente deu já bons passos. Um bom primeiro passo é acesso à tecnologia e qualidade. Ter uma fonte de recepção do conteúdo, no caso celular ou computador, qualidade de internet chegando cada vez melhor. E aí, ao tempo que o aprimoramento humano acontece. Porque, como eu falei lá no início da live, não se trata de pegar um conteúdo e gravar. Não é isso. É construir informação que se revele e se reproduza em conhecimento no aluno online. Uma interação é necessária através de fóruns, isso vai acontecer com o treinamento e a evolução dos professores, das pessoas, dos recursos humanos. A gente está numa boa primeira fase. Talvez quem está acompanhando aqui a live tenha um professor que não está conseguindo extrair o que tem de melhor de você, que é uma função nossa. Tem outros que, cara, está se revelando um ótimo professor por meios online que você nem botava muita fé nele. Então, é algo que a gente vai superar, que vai se organizar, tanto os professores quanto as instituições. Talvez uns estejam recebendo nesse momento uma grande demanda por atividades, talvez outros estão sendo totalmente negligenciados pela instituição, e esse ajuste vai fazer parte da evolução do compartilhamento de conhecimento dentro da medicina, dentro da educação médica. Então, eu coloco fé na educação médica online, mas sem abrir mão do momento presencial, a fim de que possamos nos tornar humanos diante dos nossos pacientes. Mas acredito também que muitos pacientes já podem receber os benefícios que a tecnologia nos proporciona hoje. Provavelmente a telemedicina deve ficar de uma forma estruturada com a nova regulamentação. Provavelmente a porcentagem de carga horária das universidades seja modificada. As conferências que eram feitas de forma presenciais, no final do dia você estava morto, vai ficar sendo online e que com proposta de atividades. Então, isso aí vai passar por um processo muito bom. E as universidades, as organizações vão ter que dar todo o gás para ter melhores professores que possam atuar no e-learning, né? Forma de ensino aqui online. Perfeito. A Ingrid Rezende mandou mais uma pergunta. Professor, como foi dito, muitas empresas são abertas diariamente. Além de abrir uma empresa, o mais importante é manter. Quais são os principais fatores para manter uma empresa e atrair o público? O primeiro fator é vender. Você tem que vender. Porque como é que você vai manter a sua empresa? Toda semana, Bob diz assim, Daniel, autoriza aí um pagamento. Aí eu vou lá, porque nós temos a empresa depende de 2 assinaturas eletrônicas para liberar os pagamentos, né? Então tem imposto, meu amigo. Se você não vender, vai quebrar. E a gente, quando não vende, a gente fica fazendo aportes, como fizemos muitas vezes dentro da Núcleo. O primeiro ponto é vender, e para vender, aí que vem o que antecede a venda. Qualidade de produto, mesmo com a qualidade não vai ter um sucesso por muito tempo, então, portanto, a persistência, a capacidade de aprender com o problema, a persistência de novo e, por último, a persistência. Então, se você acredita no seu negócio, tenha persistência de continuar, mas tenha humildade intelectual de mudar, de fazer os ajustes que você verifica como pertinentes para o sucesso. E como a Ingrid falou, muitos quebram por falhar nesses aspectos. Uns porque depositaram todos os seus recursos e para a empresa dar certo precisa de alguns anos, talvez, para levar sustento para você, e outros porque não tiveram foco em área de atuação, ficaram mudando de estratégia, e essa estratégia é preciso que seja colocada em prática por muito tempo, a fim de que gere bons resultados. Certo. Pessoal, se vocês quiserem mandando mais algumas perguntas, está todo o chat aberto.
A Ingrid mandou mais outra pergunta. Temos pouco sobre o assunto de empreendedorismo. Além de instituições estudantis nas faculdades para praticar, vale a pena fazer cursos extras? Assim, eu considero que o foco durante a graduação médica tem que ser na sua habilidade como médico para ser uma ótima pessoa que consiga tratar outras pessoas. Isso envolve habilidades técnicas de diagnóstico, de tratamento e de relacionamento interpessoal. Mas, para além disso, o simples fato de você participar de ligas centro-acadêmicos e de extensão já vai, de alguma forma, te possibilitar uma formação adicional. Eu não considero interessante você fazer uma longa formação estruturada junto à medicina. Se alguém conseguir, beleza, segue o baile. Mas não considero isso ajustado, porque são temas estruturados concorrendo e talvez você não tenha um bom desempenho em um ou outro. No entanto, se você se sente mais sossegado, mais tranquilo, para que possa guiar uma formação, aí beleza. Outras oportunidades que aparecem são as palestras, que acontecem de vez em quando, você participar de eventos que não são propriamente da medicina, para que você tenha mais inputs, mais matéria-prima para criar novas e para ter novas ideias. De vez em quando, tem o TED, então tem o TED gravado, assiste uns vídeos, então aproveita as oportunidades tecnológicas. Isso, você não precisa ter uma formação estruturada. Aliás, o que você pode ter hoje com a tecnologia diferencia você do seu pai, por exemplo, seu avô. Você tem muito acesso hoje. E você ficar sensível aos problemas e buscar as soluções desses problemas específicos nesse momento de formação médica gera, na minha concepção, mais benefício do que você buscar um curso estruturado de longa duração. Se você percebe que é importante se comunicar, cola nos professores que se comunicam melhor, fala com eles. Busca no YouTube um vídeo que um fonoaudiologista está falando sobre como é que você se comunica melhor. E aí, de forma pontual, você vai tendo drops de conhecimento que se revelam na sua prática. E não um conhecimento estruturado que você vai usar há não sei quanto tempo. Porque quando você faz um curso, você vem para uma matriz curricular fechada. E quando você baliza a sua formação, é o que está precisando na hora. E, portanto, como gera vínculo de necessidade, o aprendizado é maior. Internato. Você não está no internato, Nathan? Não, ainda não. Falta mais 6 meses. Mas você percebe uma grande diferença quando você atende a pessoa e aquele conhecimento ali médico te gera muito mais aprendizado quando alguns semestres anteriores você só estudava a doença? Sim, com certeza. Então, no internato médico, o salto vai ser gigantesco. Por quê? Você vai ter vínculo de necessidade, vínculo emocional. Quando há vínculo de necessidade, o aprendizado é intenso. Então, a gente precisa estar sensível a isso. E aí, existe um conceito de long life learning. Então, é aprendizado contínuo durante a vida. Eu acredito que é esse o termo. Não estou certo. E aí, para que você tenha aprendizado contínuo durante a vida, você tem que estar sensível e autônomo quanto à busca dos conhecimentos. Professor, ainda puxando a outra dúvida da Ingrid Rezende, qual a melhor época para empreender? Assim, ter atitude empreendedora, porque quando fala empreender, né, são aqueles segmentos todos que eu citei. Ter uma atitude empreendedora, uma pessoa que tem ideias, que resolve problemas, é pertinente a todo momento, independente do contexto que você está. Agora, se você está se referindo a abrir uma empresa, aí no momento que você tenha arcabouço teórico, uma força sobre aquilo e recurso financeiro para que possa patrocinar os primeiros meses da empresa. Ou então alguém que possa fazer esse subsídio. Lucas Ponte mandou. Doutor, gostaria de saber como o senhor crê que federações de representação estudantil podem atuar em representatividade em empreendedorismo médico? É assim, uma das perguntas ou questionamentos que alguns podem fazer é assim, na universidade não tem falando sobre empreendedorismo, não tem falando sobre marketing, ou então comunicação. Eu acredito que a medicina é tão grande, é fato, né? A medicina é tão gigante que seria tantas as coisas que precisaria para uma formação, para o relacionamento humano, para o diagnóstico e tratamento também, que não cabe na faculdade. Não cabe mesmo não. Portanto, organizações estudantis possibilitam formações adicionais. Se eu gosto da genética médica, eu faço um certo direcionamento para minha formação participando ali da liga. Se eu gosto de ter a oportunidade de construir eventos, etc., vai para o centro acadêmico e FMSA. Isso faz com que você desenvolve. Então, quando essas instituições acadêmicas e FMSA, centro acadêmico, para além de ideias
e de conhecimento empírico buscam o conhecimento científico do tema, aí conseguem avançar muito. Por exemplo, do próximo evento que vocês vão fazer, pegue um Canva e faça, para você ver como, em vez de dizer assim, então vamos fazer um evento sobre educação médica, vamos, vai ser sobre o que? Violência contra a mulher, beleza, vamos chamar quem, não sei o quê, pronto, tá feito o evento. Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira é assim, beleza, vamos fazer um evento sobre educação médica, qual o tema? Bora pesquisar quais as principais demandas sociais, aí você começa a estruturar, entendeu? Quando você estrutura as organizações com conhecimento científico do empreendedorismo, você tem melhores resultados. Aí vai ser um curso que vai ser lotado, não que você fica atrás de pessoas para se inscrever no curso, porque você está baseado no mercado, né? Então, no mercado, que no caso aí seria a demanda dos estudantes, pesquisa de mercado. Pessoal, vamos fazer uma pesquisa aqui no mês de fevereiro, e aí, após essa pesquisa, a gente faz um cronograma anual e a gente faz lançamentos aqui dos nossos conteúdos. Aí a coisa fica profissional, entendeu? Porque eu fui do centro acadêmico de organizações estudantis e eu sei que a gente fazia meio que na melhor ideia do mundo, mas há uma estruturação a ser feita e há ferramentas de gestão e administração para isso. E aí as organizações podem avançar quando elas começarem a enxergar ou chamar pessoas para ajudar nesse sentido. Se você faz medicina em uma universidade com vários cursos, chama o cara lá do centro acadêmico da administração, do direito e pede para ele contribuir. Essa colaboração vai fazer com que vocês atinjam outros patamares, outros níveis de conquista. Professor, o Matheus Lucas mandou. Professor, o senhor teve necessidade de buscar uma formação voltada à área de administração, gestão de recursos? Vocês tiveram alguma abordagem que se arrependem por não ter obtido o retorno? Eu gosto, como eu sou professor, eu gosto do conhecimento muito estruturado. Portanto, eu busquei uma formação estruturada, o MBA em gestão. Mas as pessoas podem desenvolver as habilidades, exercendo a sua autonomia. Nesses livros que estão aí atrás de você, Natan, tem muito conhecimento que dá para conquistar o mundo. Então, a gente tem disponível na internet, nos livros, e eu busquei o conhecimento estruturado, mas não considero essencial. Não considero essencial. Se puder, ok. Eu gosto de entender a coisa bem estruturada. Primeiro passo, segundo, terceiro. Essa estruturação, para mim, faz avançar mais rápido. Aí o cara pode não perguntar. E a segunda parte foi se a gente teve alguma atuação que depois não julgou que era pertinente, né? O nome da empresa. O nome da empresa era Profissão Médica, no início. Mas depois que eu fui para um evento de empreendedorismo, aí eu vi que o nome da empresa era Núcleo. Por quê? O Profissão Médica era um produto. E eu chamava a empresa de um produto. Quando a gente chamava de Profissão Médica, a gente limitava a que ela tivesse várias outras coisas. É como se eu tivesse chamado a Toyota de Corolla, entendeu? Não é Corolla, é Toyota, que lança o SW4 e outros carros. Então, quando a gente enxergou que a Núcleo era muito maior do que o Profissão Médica, aí nós viramos uma órbita. E a gente vai ficando motivado com essas conquistas individuais, quando vem um feedback, financeiras, quando novos assinantes passam a fazer parte da Núcleo, e quando a gente ganha alguns prêmios. Quando a gente é convidado para uma live como essa, quando a gente é convidado para participar de um capítulo de livro. Nós escrevemos um capítulo sobre como produzir podcast para um livro importante, entendeu? E a gente foi ficando referência nessa área e a gente vai tomando esse gás diariamente. É uma boa motivação. A Ingrid Rezende mandou uma pergunta. Atualmente, muitas empresas quebram por conta de não se alinhar no trabalho em sociedade. Como a Núcleo lida entre os sócios que traz tanto destaque e como lidam com as dificuldades? Cara, eu me conectei muito com o Bob, nunca tive problema não. A gente tem algumas divergências, às vezes, de como fazer para conquistar um objetivo, mas nunca houve divergência quanto ao objetivo, só como conquistá-lo. Quando ele vem com ideia... O Bob é genial, entendeu? Então, não tem problema nenhum com ele. Não sei se foi sorte aí que eu conectei com o Bob, mas existe alguns testes que algumas instituições fazem para que você escolha melhor sócios, né? Você faz o teste para saber qual tipo de personalidade você tem, e aí você pede para o outro fazer também. Outra forma de ajustar uma sociedade é que você faz sociedade por contrato temporário. Então, você pode dizer assim, eu vou abrir com o Natan aqui uma empresa, vai ser uma empresa para fornecer respiradores. Aí a gente faz um contrato social assim, Natan, a nossa empresa é 50% até o meio do ano. Se você não dedicar 20 horas por semana nos próximos 6 meses,
você perde 10% da empresa no meio do ano. E aí você coloca limites no contrato social. Então, você se protege também. Então, além do perfil comportamental, você pode ter um contrato social feito com um advogado especialista em fazer contratos de sociedades e startups. Existe. Certo. O Thiago Henrique perguntou: como conciliar empreendedorismo que tem que ser constante com a vida acadêmica de medicina, que cobra e toma tanto tempo? Enquanto médicos já, ok. Eu não concordo que toma tanto tempo a vida de médico, a não ser que você assuma os trabalhos. Entendeu? Quem assume os trabalhos é você ou é outra pessoa? Você. Então, se toma muito tempo, é você que escolheu. Você tem que fazer escolhas. Se você dá 3, 4 plantões por semana, atende ambulatorialmente e não tem tempo, beleza, você vai colher ótimos resultados financeiros dos empregadores que está colocando você lá, né? Do plantão e do ambulatório. Mas se você quer ter outro caminho que no longo prazo vai possivelmente te gerar bons resultados, aí você tem que abrir mão de alguns resultados agudos. Reduzir a sua jornada de trabalho, dedicar tempo ao empreendimento e no longo prazo conquistar os resultados que busca. Mas de um risco controlado, né? Que você vai abrir mão do seu trabalho e aí você vai depositar tudo na empresa. Agora, enquanto estudante, né, eu reafirmo que considero importante o estudante dedicar para o desenvolvimento da habilidade médica dura, né? Diagnóstico, tratamento e relacionamento humano. Mas, ok, pode atuar. Já tive alunos que tinham uma empresa, um cursinho, e ele conseguia, porque ele tinha uma boa capacidade de liderança. Já tive aluno que dava aulas particulares. Então, cada um tem que fazer um reconhecimento de o quanto pode atuar com o tempo que tem necessário e avançar com um risco calculado em atitudes empreendedoras. Produzindo, sendo professor particular, abrindo lá o cursinho como exemplo, ou então atuando de forma online existe um mercado de afiliados, né, onde você pode fazer vendas. Por exemplo, você entra lá no site Magazine Luiza, se cadastra lá e você faz uma subloja na TAM. Então fica natam.com.br/Luiza, alguma coisa assim. E aí você pode ter recurso quanto a isso, vender online nos seus tempos livres. Você pode se associar à Núcleo, por exemplo, e vender os cursos da Núcleo e ser remunerado por isso. E outras plataformas também. Existe um mercado de afiliados aí que é um mundo. Você pode falar com o seu professor para produzir um curso para médicos de intubação. E, professor, vamos organizar um curso aqui? Aí organiza, cobra pelo curso e por isso recebe algum rendimento. Quando eu era estudante de medicina, eu passava lista nas turmas para quem quiser comprar o livro. E aí eu comprava em um grande volume da editora e revendia. Eu vendia ao preço do mercado, mas ganhava porque eu comprava da editora. Então, criatividade a todo momento e uma visão dizendo assim, onde é que tem problema, onde é que tem problema, onde é que tem problema, porque a resolução do problema é uma oportunidade de você empreender. Se vocês tiverem aí dúvidas adicionais, não conseguiram colocar aqui ou tá vendo o replay, né? Pode colocar uma caixa de perguntas, eu respondo nos meus stories, @Daniel Coriolano, e faço questão de ter essa interação por um grande período. Os planos de negócios devem ser feitos em qual frequência? Depende, eu falei um pouco lá atrás, depende da grandeza da sua organização. Para começar, eu acredito que não devemos ter um plano de negócios como tem, assim, várias páginas, ó, parece um livro. Você tem que ter um Canva, tem que começar. E aí, todos os dias são oportunidades e você repensar o seu negócio, ver novas oportunidades. Eu não posso dizer, você tem que fazer um plano de negócio de 6 em 6 meses. Por quê? Porque os 6 meses, um dia antes teve a pandemia. E aí? O seu negócio não vai ser online não, vai ter que esperar o próximo plano de negócio. Então, o seu negócio é refeito a todo momento, com breves adaptações, seguindo uma estratégia maior, mas com breves adaptações, que você não precisa anotar isso em um plano de negócio estruturado, amplo, gigante, que demora um tempão para escrever. Você tem que fazer as adaptações, compartilhar a ideia dentro da organização e tomar as melhores decisões constantemente.
Gostaria de te agradecer por vir participar da nossa live, por tentar transmitir o máximo possível o seu conhecimento para a gente. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, Natan. Obrigado aí pela interação. Sua disponibilidade também. E um abraço para todo mundo da FMSA, todos os comitês. Gosto muito da atuação de vocês. Atitude empreendedora, sempre. Foi massa estar com vocês aqui. A gente se encontra em próximas oportunidades. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, mini-cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.